Eu sou o pastor Manuel Lopes. Bem-vindo a esse canal do YouTube criado para você, para a sua edificação, para o seu crescimento, para a sua intimidade com Deus. Venha comigo, vamos juntos alcançar as grandes coisas, os grandes sonhos e realizações que Deus tem para nós. Você, eu e Deus, juntos faremos proezas. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas. Depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando viveis na ignorância. Pai, lançada está a tua palavra, que ela venha gerar uma mentalidade de fé genuína nesta noite, ó Pai. Venha dar pão ao faminto, venha dar semente ao semeador, venha edificar a nossa mente, o nosso coração, alma, abalar a nossa estrutura, Deus, nos despertar para tudo aquilo que o Senhor tem para nós sobre essa terra, e seja o teu nome exaltado, em nome de Jesus. Aqui nesses versículos, você vê que ele diz: assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir. Ou seja, a mente é um campo de batalha. Não é só para estar com a mente preparada, mas eu preciso estar apto, pronto, disponível a ter a ação. E Pedro ainda diz: e alerta, e deposita sua confiança na graça. Quando você pega o contexto ali na sua casa hoje, que você for ler, ou amanhã, você vai observar que ele fala das pessoas escolhidas, dos separados, ele fala de santidade, ele fala de fé, ele fala de uma série de circunstâncias, mas me trouxe aqui Deus ontem e hoje à tarde um destaque sobre a condição de que ele dá para nós um princípio: estar com a mente preparada, estar pronto para agir, estar alerta. É claro que ele fala que nós não devemos voltar às concupiscências, os erros, as paixões de antes de Cristo, ou seja, quando vivíamos na ignorância. Então, quando nós vivíamos na ignorância, nós não tínhamos a revelação do conhecimento. Então Pedro, ao escrever essa carta, é bom você ler todo o capítulo 1, para você entender a grandeza das camadas que Pedro traz, das diversidades que nós temos o direito, depois de sermos escolhidos, separados por Deus, confirmando o apóstolo Paulo no capítulo 8 de Romanos. É maravilhoso. O tema dessa noite é uma mentalidade de fé que gera e transforma. Diga comigo: eu preciso de uma mentalidade de fé que gera e transforma. Mentalidade, queridos, é um conjunto de pensamentos, de crenças, de padrões que moldam, formatam as nossas escolhas e principalmente as nossas reações, os nossos posicionamentos. Então, quando nós falamos de mentalidade, nós estamos falando desse conjunto do que eu penso, como é minha crença, quais os meus padrões que eu aplico em todas as áreas da minha vida, o que molda as minhas escolhas, o que molda os meus posicionamentos, o que molda as minhas reações. Muitas vezes você conhece muito mais a pessoa pela reação do que pelo comportamento, porque a reação muitas vezes vem num momento de desafio, de pressão, de perturbação. Então é importante nós sabermos, quando eu falo uma mentalidade de fé que gera e transforma, é o conjunto de tudo isso em nossa vida. Muitas vezes, querido, nós estamos o quê? Vivendo, pós-convertidos a Jesus, ainda presos, ainda cheios de dúvida. Não vemos as coisas se materializar, não vemos acontecer a resposta de muitas das nossas orações, porque nós temos expectativas limitadas. A nossa crença, a nossa falta de um pensamento genuíno de fé limita as nossas expectativas. E se eu apresento expectativa limitada a Deus, não quer dizer que eu vou limitar Deus, mas Deus fala: pede, eu te darei, busca, encontra. Então, se eu peço, eu busco, eu bato de forma limitada, dificilmente vai acontecer. Dificilmente vai acontecer. Então a mentalidade de fé, ela vem para gerar tudo isso. A mentalidade de fé, ela nos desafia.
quando eu entendo ela, eu não estou falando só da fé. Todo mundo já nasce com fé. A fé é natural, todo ser humano nasce com a fé natural. Tem a sobrenatural. Mas hoje eu estou falando de uma mentalidade, de um conjunto de crenças, de pensamentos que molda a nossa fé, que molda a fé que vai gerar as escolhas, que molda a fé que vai gerar os resultados. Tem alguém aí? Então essa mentalidade de fé, quando eu absorvo ela, essa própria mentalidade me desafia você todos os dias a renovar a mente. E quando eu renovo a mente, eu abro espaço na minha vida para novas possibilidades. Quem quer novas possibilidades? Boas. Mas eu preciso dessa mentalidade, porque a vida cristã não é um passo. A vida cristã não é uma corrida a curta distância que você acelera. A vida cristã é uma caminhada de transformação contínua. Enquanto estamos sobre a terra, somos transformados de fé em fé, somos transformados de crença em crença. E os nossos hábitos, as nossas práticas são o reflexo direto dos nossos valores. Se eu não tenho mentalidade de fé, o reflexo é de fracasso, de dúvida, de angústia. E eu preciso, queridos, ter o reflexo dos meus valores internos, das minhas crenças internas. Sem mudança fundamental na forma de usar a fé, na forma de estabelecer os meus pensamentos de fé, nada vai alterar na minha vida. Nada altera na minha vida, queridos. Essa mentalidade de fé, a palavra é transformar, pode ser entendida da seguinte maneira: ir além, forma, maneira de ser. Então quando eu falo nessa noite que uma mentalidade de fé, ela gera e transforma, é essa transformação, ou seja, é ir além da minha maneira de ser hoje. Alguém está entendendo? Ir muito além do que eu já conquistei com a maneira que eu sei hoje. Ir muito mais além com a pouca ou a média fé que eu já usei até hoje. Porque a batalha está na mente. Eu já preguei muitas vezes o que alguns curos falam, eu repito muito aqui: a mente mente. A batalha começa na mente. O que sai da sua boca passa pela mente. A palavra que você lança é como a flecha, ela não tem volta. Da mesma boca não pode sair maldição e bênção, não pode sair as mesmas coisas. A mente não pode estar dominada pelo mal. Por isso a Bíblia diz: levai todo o seu pensamento, toda a sua mente cativa a Cristo. Cativa a Cristo. Então, queridos, nesse contexto bíblico, nós vamos falar também de metanoia, mudança de mente, só que mudança de mentalidade de fé nesta noite. Nossa caminhada com Deus, ela depende de renovação. O crente que não renova, ele abandona a igreja. O crente que não renova, ele esfria. O crente que não renova, ele acha que Jesus não vai voltar mais. O crente que não se renova, ele fica desigrejado. O crente que não renova, ele cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, não se estabiliza. Porque Deus é maravilhoso, Deus tem novidade de vida todos os dias. A mentalidade de fé, ela me leva a ter uma renovação, porque eu só posso caminhar com Deus, com Ele, se eu pensar como Ele pensa, guardadas as proporções de como Ele pensa. Mas a Bíblia diz lá, Isaías, que ele tem pensamentos de bênção, pensamentos maiores. Então eu tenho que caminhar como ele pensa. Deus tem coisas altas, Deus tem bênção, Deus tem coisas grandes. Jesus disse: olha, a minha vontade é fazer a vontade do Pai, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então, se Ele me entregou, eu não vou lançar fora. Ou seja, Ele pensa como o Pai. Alguém captou? Para mim mudar minha mentalidade de fé, eu preciso pensar como o Pai. Eu preciso alinhar como Ele. Como eu vou caminhar se não há acordo? Como eu vou caminhar com pensamentos tão diferentes da Bíblia, da vontade de Deus, da escrita de Deus, da ordem de Deus? Em meio a tudo isso, queridos, uma coisa permanece essencial para viver a vida plena: cultivar uma mentalidade de fé que gera e transforma. Fala assim comigo: Deus, me ajuda a ter uma mentalidade de fé que gera e transforma para melhor toda a minha vida, todo o meu ser. Então, queridos, hoje nós vamos refletir nessa noite, vamos buscar aqui, entre dezenas que existem, 3 vertentes dessa mentalidade de fé. Eu acredito firmemente que se você absorver e praticar, você vai ver em poucos meses grandes transformações na sua vida.
sabe, essas vertentes, elas vão nos fazer gerar novas possibilidades, vão transformar novas circunstâncias e vão inspirar outros. Porque eu falo muito assim, eu não acredito em crente que não serve ninguém. Eu não acredito em crente convertido que não serve à igreja. Eu não consigo em crente convertido que não serve ao próximo. Porque a vida do crente é serviço para Deus e para o próximo. Então eu não posso acreditar, queridos, numa vida que não é transformada, que não tem mudança. Então prepare-se. Prepare-se para essa noite. Eu estou te desafiando em nome de Jesus a passar a viver uma fé que realmente vai fazer diferença na sua vida, na sua casa, nos seus sonhos, nos seus projetos. Uma mentalidade de fé maior do que uma fé sozinha. É a mente envolvida na fé, a fé envolvendo a mente. Tudo que nasce é cativo, tudo que nasce vem do alto. Por isso a mentalidade de fé faz você ir muito além do que já sonhou, pensou ou pediu a Deus. 3 vertentes nessa noite sobre a mentalidade da fé que gera e transforma. Nós estamos dando em gerar. Crente que não gera é infrutífero. Crente que não gera nas áreas da sua vida está derrotado. Eu tenho que transformar também, porque nós somos também agentes que transformam. Transformamos onde nós passamos, transformamos aonde nós estamos, transformamos pessoas, a nós mesmos. Primeira coisa, mudança de mentalidade. O primeiro passo para a fé transformadora. Natural. Se eu tenho que sair da fé normal para a transformadora, eu tenho que mudar a minha mentalidade. Tem crente que é derrotado há 40 anos, 50 anos, não consegue nada, porque tem uma mentalidade travada, atrofiada. Então a mudança de mentalidade é o primeiro passo que você tem que dar. Como você tem pensado, como você tem enxergado, como você tem visto, como você tem analisado a Bíblia se não lê, como você tem buscado as promessas se você não conhece, como tem sido a sua mentalidade quando passa por dificuldades, ou quando tem vitória, como tem sido tudo isso. O versículo básico que nós lemos, o 1 Pedro 1,13, na parte A, ele diz assim: assim sendo, estai com a mente preparada. Por isso que a Bíblia fala em 1 Pedro 5, vigiai e orai, sede sóbrios. A Bíblia fala em vários lugares, o crente precisa estar com a mente preparada. O problema é que hoje em dia, nunca na história teve como hoje tantas coisas para despreparar, distrair e enfraquecer a nossa mentalidade. Muitos pecavam com os olhos, hoje peca com o dedinho, já viu? Aí para. Pense bem nisso. A mentalidade está sendo enfraquecida, muitas vezes está despreparado. O crente recebe a notícia ruim, ele desespera, ele enlouquece, ele parou de orar naquela hora, ele já não lembra mais do reino celestial, ele passa por uma dificuldade, uma falta de dinheiro, ele se esborracha no chão, ele desmorona de uma fé falsa. Assim sendo, estai com a mente preparada. E a primeira coisa que nós temos que fazer nessa noite é da mentalidade que brota tudo. É com a mente que eu oro, mesmo falando com a boca, tudo passa aqui antes. É estar cativo a Cristo, é dedicar mais tempo à mente às coisas de Deus. Entenda hoje, por favor, entenda agora, definitivamente para a sua vida, que a força mais poderosa para mudar completamente a sua vida está dentro de você já. A força mais poderosa para mudar a nossa vida está dentro de nós. Coloque isso de uma vez por todas, para que a sua mente viva isso e acione essa força. Essa força é descrita na Bíblia como: o que está dentro de vós é maior do que tudo que está fora de vós. Ou seja, tudo que vem tem que tomar o impacto de uma mente fortalecida em Cristo. Hoje, queridos, Deus vai te mostrar, com essa força invisível aos olhos, como ela é capaz de mover montanhas. Como essa força invisível aos olhos é capaz de abrir portas que você nunca sonhou, trazer à existência portas no meio de paredes, no meio de montanhas onde você nunca sonhou. Essa mentalidade forte, essa mentalidade de fé, ela é capaz de abrir e transformar oportunidades e sonhos em realidade. Essa força que está dentro de você é a força da mentalidade de fé.
Se minha mente é de fé, o Espírito Santo age. Se a minha mente é de fé, anjos e arcanjos trabalham. Se a mente é de fé, toca o coração de Deus e Ele responde. Agora a mentalidade fraca, a mentalidade que só chora, a mentalidade que só murmura, a mentalidade que não acredita, a mentalidade viciada na internet em tudo o tempo todo, é fraca, é perdedora. Mas Deus nos trouxe aqui para dar uma mente de fé vitoriosa, fortalecida em Deus. Veja onde está sua mente, pense onde ela mais vê, onde ela está mais concentrada. Até os crentes, você vê mais crente fazendo palhaçada na internet para ganhar dinheiro o tempo todo, do que pregando, do que ensinando, porque dá muito mais gente, dá muito mais seguidor. Fazem graça com pastores, graças com igreja, graça com irmão, humilha pessoas. O que interessa é a grana, o que interessa é o número de seguidor. Cuidado, uma mentalidade fraca, dominada por seguidores, poderá levar você e os seguidores para um lugar ruim no fim. Tem que fortalecer de uma vez por todas. Uma geração fraca, uma geração que não sabe chamar a atenção, uma geração que não respeita, uma geração que é fraca para tudo. Anote. Eu falei com você que eu gostei. Já adotei. Tem muita gente que anota. Quando nossa mente acredita, mesmo diante do impossível, abrimos espaço para o extraordinário acontecer. Uma mentalidade de fé é isso, queridos. Tudo está impossível, mas eu creio. Tudo está impossível, mas eu declaro. Tudo está impossível, mas eu gero. Eu abro espaço nos céus para que o extraordinário desça e encontre com a terra e transforme nas suas mãos a bênção e o milagre. Anote de novo. Fé não é ignorar a realidade. Fé é a mente escolher crer em Deus, sabendo que Ele muda qualquer cenário. A escolha não é o cenário, a escolha é Deus. A escolha não é a muralha, é que ela vai cair. A escolha não é a fome, Ele vai alimentar. A escolha não é a miséria, vai chegar o milagre. A escolha não é a doença, Ele é o Senhor da cura. Mentalidade de fé é aquela que diz: ainda que o Senhor levou tudo que o Senhor me deu. A minha mentalidade de fé de Jó é: Deus deu, Deus levou, maravilhoso e bendito é este Senhor. Quando ele fala isso, eu entendo que o coração dele está dizendo: o Senhor deu um dia e levou, quem deu um dia pode dar de novo, aleluia, pode dar muito mais. É passageira a luta na vida daqueles que têm uma mentalidade de fé. A mentalidade de fé, ela é transformadora. Agora aprenda, ela não nasce pronta. Só a fé natural que nasce pronta. A mentalidade de fé é desenvolvida em toda a nossa jornada. Em toda a nossa jornada. Ela é construída, ela é refeita muitas vezes, ela é perdida e retomada no meio da nossa caminhada. Ah, queridos, precisamos abandonar os pensamentos atrofiados. Fala com o seu irmão: chega de pensamento atrofiado. Fala com ele assim: é momento de romper ciclos de dúvida. Amém ou não? Como é que você se posiciona? Como agente transformador. Qual é a chave de mentalidade que cada um de nós precisa girar hoje? Deus já está falando com alguém? Se tiver, você já está ouvindo. Qual é a chave de mentalidade que você tem que girar hoje? Qual é essa angústia que você carrega? Qual é esse medo que te prende? Qual é essa dúvida que não te larga? Qual é essa incerteza quando olha para tudo? Qual é essa palavra que só sai palavra triste, não vai dar certo? É o governo, é não sei quem, é o pastor, é o vizinho, é o cachorro, é o condomínio, é a sua... Ei, não para. Vira a chave. Há poder na palavra lançada, diz a Bíblia. Eu encorajo pela fé você a olhar a sua situação agora, dentro de você. Olha a sua situação, todas as áreas. E pergunte para você:
o que Deus pode gerar nessa noite que os meus olhos ainda não veem. A mão do seu coração e fala: o que Deus pode gerar aqui hoje que os meus olhos ainda não veem, não vê. É isso. A mentalidade de fé atrofiada com a mentalidade de fé genuína, ela vai transformar o que seus olhos não estão nem imaginando, que você não está vendo, mas Ele é capaz de gerar a partir de hoje, se houver mudança de vida, se vier mudança de mentalidade, se praticar. Isso não pode ser só mais um culto. Todo domingo Deus tem derramado estratégias, forças, chaves, chame como quiser. Eu tenho visto gente prosperar, tem gente dando testemunho, não estou falando só de dinheiro não, casamento, vida, nos negócios. Sábado eu passei aqui, na sua oficina, lotado. Eu falei: Deus, muito obrigado. Lembro do seu filho aqui, nas madrugadas orando com nós, que de noite, que não ia ninguém, você estava pensando em fechar. Eu falei: glória a Deus. Mentalidade de fé foi mantida. Você falou: não, nós vamos. E ele falava: vai dar certo, vai virar. Eu lembro das palavras aqui, e vai dar mais certo ainda. Jesus nos resgatou da maldição do pecado. Para quê? Para nos conduzir a uma vida abundante e fundamentada na palavra. Pelo amor de Deus. 1 Pedro 1,13b, que é a parte que nós lemos, ele diz, a mente lá, ele diz: prontos para agir. Não adianta só preparar a mente e ficar calmo. Poxa, você treina um ano para o triatlo, chega no dia da prova você não faz. Você estuda para o seu concurso 2 anos, chega no dia do concurso você não vai lá, adiantou? Então adianta eu preparar uma mente de fé se eu não agir? E ele fala: prontos para agir, quer dizer, a qualquer momento Deus vai despertar você, a qualquer momento Deus vai abrir a porta para você passar, a qualquer momento Deus vai te chamar, a qualquer momento o inimigo vai vir, você tem que pôr ele para correr, a qualquer momento. Esteja pronto para agir, ainda esse ano, o ano não acabou, Deus vai liberar este ano ainda, milagres. Mentalidade de fé não entregou ainda, o ano está acabando, já não deu mais nada mesmo, não. Quando reconhecemos Jesus como nosso suficiente Salvador, nós temos a oportunidade de mudar a rota do nosso destino em Deus. Temos sim, queridos. A metanoia entra em cena. É nesse momento que nós confessamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, que viramos novas criaturas, queridos. É que Ele começa a nos levar para a conquista que Deus já nos deu na cruz do Calvário, que Ele já preparou, alinhado com o propósito para a nossa vida. Tem alguém aí? Nós só podemos experimentar a boa, agradável e perfeita. Desde que eu falo desse versículo, minha boca enche de água, porque se você já experimentar a boa vontade de Deus, deve ser bom demais. Mas se você experimentar a agradável, deve ser uma loucura. Mas experimentar na terra a perfeita, você já parou para meditar nisso? Eu estou doido para chegar na perfeita vontade de Deus. A mentalidade de fé gera. A perfeita é aquela que você fala assim: Senhor, nós estamos como quem sonha. Saímos do cativeiro para a sua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. Isso começa com a mentalidade de fé, que concorda com os padrões celestiais. Diga comigo: padrões celestiais. Por que eu estou afirmando isso? Porque Deus deseja aqueles com mentalidade de fé, que seja governado pelos pensamentos do céu. Porque não existe outro caminho para desfrutarmos das bênçãos que Jesus já nos deu na cruz do Calvário. Não é pensamentos da terra, é pensamentos do céu, irmão. Vamos para a Bíblia, eu gosto de comprovar na Bíblia. Colossenses, capítulo 3, verso 1 ao 2. Irmãos, aqui embaixo está quente também, não? Está tudo geladinho? Então deixa só eu aqui mesmo na quarta. O quarto homem vai aparecer aqui na fornalha já. A fornalha está esquentando aqui. Mas é eu que estou pregando alto. Portanto,
visto que fostes ressuscitados com Cristo, que eu acabei de falar com você, depois de nascer de novo, buscai o conhecimento, da onde? Onde é o alto? Coisa linda, gente. Buscai, olha a mentalidade de fé como é diferente. Buscai o conhecimento do alto. Aonde Cristo está assentado à direita de Deus. Te faço uma pergunta, talvez você nunca ouviu. Onde está a maior concentração de poder de todo o universo? Esses dois maravilhosos sentados lado a lado no trono. Existe concentração de poder maior? De sabedoria maior? De conhecimento maior? Está alguém aí, gente? Ele está mandando nós buscar lá, onde Jesus está sentado à direita. Mas nós queremos buscar na terra de homens famosos, de mulheres famosas, de livros escritos humanos. Ele está mandando buscar lá em Cristo, onde Ele está sentado à direita de Deus. E Paulo aos Colossenses completa no versículo 2: pensais nos objetivos do alto. Os objetivos do alto são pensamentos de bênção, mais altos do que os de vocês. Os pensamentos do alto é te libertar, é te curar, é te perdoar, é te sarar, é te transformar, é caminhar com você, é abrir porta, é mandar maná, é a coluna de fogo, é a nuvem de dia, é os pensamentos e os objetivos. Ei, mentalidade de fé, vive isso, vive isso. Tem alguém entendendo? Essa profundidade hoje me balançou hoje, a tarde toda. Pensai nos objetivos do alto. A mente, ela está pensando nos objetivos do alto. Ela busca no alto e não nas coisas terrenas. Quando Deus não me cura na minha oração, igual foi essa semana, eu tive que ir no médico. Eu já fui: Senhor, tome ele nas tuas mãos, ilumina ele, dê a receita certa através dele. O Senhor não me curou, só tem um objetivo, toma um médico. Eu peço a bênção do alto sobre ele, faz a receita dele. É assim, pensamentos do alto, buscando o objetivo do alto. Não busque as coisas terrenas, pare de buscar na terra. Eu não estou gostando de fazer isso, mas fala com seu irmão que eu estou tocado hoje. Fala: para de buscar na terra. Lá de cá quase não falou. Vamos, para de buscar na terra. Tem que buscar na terra é minhoca para pescar. Gostou, né, Giovanni? Pare de buscar na terra. Um dos versículos que eu mais falo de Hebreus aqui encaixa nessa noite. Ele abriu um novo e vivo para chegar com ousadia aonde? Cadê o versículo que estava aqui? Onde os dois estão sentadinhos. Coisa mais linda. A maior, guarde isso, você nunca ouviu isso, a maior concentração de poder. Tudo. Não. Os dois sentadinhos. Ele abriu um novo e vivo caminho para que chegasse com ousadia diante do trono de Deus, da graça, diz Hebreus. Colossenses, ele está mandando buscar lá, nesse lugar, como a Bíblia se converge. Por que buscar lá? Porque lá é o berço de milagre, é o berço de perdão, é o berço de salvação, é o berço de glória, é o berço de renovo, é o berço de resposta, é o berço de projeto, é o berço que nasce tudo para nós. A Bíblia diz em Apocalipse que desse mesmo trono onde eles estão sentados, flui um rio de água. Gente, olha o que Paulo está falando com os Colossenses. Para quem tem uma mentalidade de fé, lá está tudo. Lá está o berço onde nasceu tudo. Lá está toda a estratégia de Deus. É lá que está toda a resposta de Deus. E lá ainda tem um trono, sai do trono um rio de água viva. Se o rio é de água viva, onde ele passar não haverá morte, haverá vida. Onde ele passar não haverá maldição, haverá bênção. Paulo está dizendo ao Colossense, com a mentalidade de fé, você chega nesse trono para buscar, e você só recebe o que o rio de vida te entrega:
vida e vida em abundância. Eita glória! Manto. A chave dessa noite é mudar a mentalidade, limpar todo esse negativismo, limpar toda a dúvida, cativo a Cristo. Quando você acredita com convicção absoluta, o seu cérebro começa a trabalhar a seu favor. É incrível isso. É incrível. Quando sua mentalidade tem fé, o seu cérebro começa, o seu foco aguça, as suas ideias se multiplicam, as suas ações alinham automaticamente com aquilo que você acredita. Ei, pega essa! Só eu que estou sentindo isso aqui em cima, eu vou descer. Só eu que estou sentindo esse poder aqui em cima, essa loucura. O seu cérebro começa a trabalhar ao seu favor, seu foco se aguça, a ideia multiplica, as ações alinham automaticamente com o que você acredita. Bíblia, Marcos 9, 23. Jesus disse: se vocês podem, contestou-lhe Jesus, tudo é possível aquele que crê. Aleluia. A mentalidade de fé, tudo é possível. Alinha tudo, converge tudo, vai acontecer. Vai acontecer na sua vida. Eu libero em nome de Jesus, pela fé em Deus, no trono, para a sua vida. Mas precisa mudar. Segunda coisa, eu posso atrasar um pouquinho hoje? Os outros podem ir, os dois ficam aqui comigo. Mentalidade de fé transforma circunstâncias. Diga comigo: quando eu atingir a mentalidade de fé, vai transformar as minhas circunstâncias para melhor. Mentalidade de fé transforma circunstâncias. Por isso, primeiro eu tenho que ter ela, depois as coisas vão começar a acontecer. Eu vim aqui nessa noite dizer, queridos, tantas outras coisas, mas também que essa força poderosa que eu falei agora há pouco está dentro de você. Ela pode mudar totalmente a sua vida, não esqueça disso. Essa força maravilhosa, essa mentalidade que se torna um motor, que nos impulsiona para novas oportunidades. Eu sou um cara que eu tenho um problema, eu não consigo ficar estático, não consigo ficar muito tempo na mesma coisa. Eu preciso de oportunidade, gerar oportunidade. Às vezes eu até escorrego na caixa de banana, mas preciso gerar oportunidade. Eu tenho essa vontade, essa fé, essa mente, seja na igreja, seja na empresa, seja na minha vida. Quando você tem uma mentalidade de fé, você não para, você não consegue. Quando você está estagnado naquilo há 10, 20 anos, está faltando uma fé para ampliar as coisas. Um motor para oportunidades de transformações concretas, que nos capacita a enxergar o impossível, buscar caminhos inovadores e ultrapassar todas as limitações. Com Deus é possível. Bíblia, Deus diz: comigo saltarás muralhas. A muralha é o impossível para o homem naquela época, mas com Ele salta. Por isso que eu estou falando, não há impossível com você e Deus. A mentalidade de fé não apenas nos faz sonhar com o novo, queridos. Ela pode melhorar e transformar o que já existe na sua vida. Ore para ampliar, ore para crescer, ore para melhorar. A mentalidade de fé, ela muda a atmosfera, ela altera diagnóstico, ela traz vida onde haveria morte. Pode ter certeza, você vai ver o que vai acontecer com você. Ela traz vida onde haveria morte. Ela transforma toda a atmosfera. A mulher do fluxo de sangue, para mim, é das passagens mais bíblicas. Se você quiser pregar o ano todo sobre aquela mulher, você prega. Diferente. É incrível a riqueza de coisas que Deus revela naquela história. Você não cansa de ouvir nada sobre ela. E hoje não podia deixar ela de fora. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos sangrando. 12 anos, abandonado, sem família, sem nada, sem dinheiro. Os médicos enganou. Acabou o dinheiro. Estava parada ali porque era afastada da sociedade por causa do sangramento. Inóquia. Onde estava a fé dessa mulher? Onde estava a mentalidade de uma mulher dessa? Onde estava? Nós estávamos no Velho Testamento ainda. Deve ter passado em todas as sinagogas, em todas as campanhas daquela época. Lutou a vida toda, 12 anos, contra a enfermidade. Eu fico imaginando que ela poderia estar naquele momento com uma mentalidade de derrota, de entrega. Ela estava ali naquele cantinho da calçada,
se é que tinha calçado, eu não sei, olhando o povo passar. Ela não podia ter amiga, ela não podia ter mais nada, não tinha dinheiro. Que situação é essa? Pior do que a dela, só de Jó. A mentalidade de fé dela estava abalada, eu penso eu. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, passando naquele lugar, foi o suficiente para ela ligar um novo modo, chamado mentalidade de fé. Ela viu Jesus passar. Jesus diz que habita em nós que guardamos a sua palavra. Se ela viu ele passando e ativou o modo, imagina eu e você ouvindo essa palavra, ouvindo palavras todos os domingos de todos os pastores, ouvindo outras pessoas, e Jesus na sua vida todo dia, não é suficiente para virar a chave, para ligar o modo, mentalidade de fé. Foi o suficiente para ela agir, quer dizer, que ele falou, fique atento, preparado, prepare a sua mente e fica pronto. Vai acontecer. Ela estava com a mente ali meio derrubada, foi preparando enquanto ele passava, ele foi andando. Quem é esse? É Jesus, o homem dos milagres. Ela foi atuando a mentalidade de fé, e eu fico pensando naquela mulher até hoje, aquela multidão impossível dela transbordar. Como que tão fraquinha, tão magrinha, tão raquítica ela poderia estar lá? Mas a mentalidade de fé, na minha visão, é como vendo o mar vermelho se abrir. Eu imagino quando ela foi crendo naquela fé genuína, ela foi vendo a multidão se abrir, mesmo que de forma espiritual. Nem que eu tenha que derrubar todo mundo, nem que eu tenha que ser pisoteada, nem que eu tenha que voar. Isso é mentalidade de fé. Você não sabe como, mas você vai chegar lá. Eu acho que ela saiu pingando, porque a mentalidade de fé, queridos, é diferente. Anote, a mentalidade de fé criadora não espera, ela antecipa. Fala comigo, a mentalidade de fé, ela é criadora, não espera, ela antecipa. O que é que ela disse? Se eu apenas tocar, ela antecipou lá no céu, ela foi lá naquele trono, ela tocou o rio de água viva pela fé, ela ouviu de Jesus, ela falou ainda, se eu tocar, ela estava longe dele, tinha uma multidão, tinha uma luta, tinha uma fraqueza, tinha tudo, mas ela mudou a mentalidade. Se eu apenas tocar, ela gerou, ela criou, ela antecipou o milagre. Eu quero que você se torne um antecipador de milagres na sua vida. Sadraque, Mesaque, Abednego, a mesma coisa. Nabucodonosor, essa estátua gigante aí, meu filho, ainda que Deus não nos tire, olha onde eles foram, lá no trono, buscar a sabedoria, nós não nos curvaremos diante dessa estátua. Pode torrar nós, sem problema. A mentalidade. Anote, hoje eu estou animado. Essa mentalidade de fé, ela sente o sabor da vitória antes da batalha vencida. Eu imagino que ela sentiu já, algo já borbulhou dentro dela. Ela foi numa convicção tão grande, numa força tão grande, que ela já sentiu, meu irmão. Cara, é lindo demais. A mentalidade de fé nos tira da passividade, gera coragem para irmos em direção ao milagre. Vamos aprender com essa mulher a mentalidade de fé, do fluxo de sangue. Não vamos ter uma fé limitada pela religião. Não vamos ser pessoas passivas de espera de milagre. Tem que agir, tem que ir ao encontro. Não sei se foi o Alessandro, não, quem foi domingo passado aqui? Pastor Carivaldo, com um chapeuzinho de poder. Quando Deus te levar na carruagem de fogo, eu não quero o manto, eu quero o chapeuzinho. Ele falou um negócio muito interessante que eu guardei. Corta aí, porque os caras colocaram a música lá. O Cari falou o seguinte, se eu estiver errado, só me corrige. Eu acho que foi o senhor. A fé sem obras é morta. Mas a obra sem fé também é morta. Obra é ação, fé é crer.
O crer em ação é a fé sendo aplicada. Então o que o cara quis dizer é o que eu estou falando aqui hoje. Se você limita a religião aos conceitos religiosos, se você coloca a sua fé nos padrões dos homens, ou se você é passivo esperando milagre, se Deus quiser Ele faz, quem sabe, talvez, eu não sei, eu vou, mas quem sabe, eu vou, mas eu não sei. Tem alguém entendendo ou não? A sua mentalidade de fé precisa ter atitude. Como a mulher que eu acabei de falar do fluxo de sangue, ela foi, irmão. A Bíblia diz que ela rastejou, ela foi pisada, irmão. Você acha que foi brincadeira aquilo? Quando ela toca, ela não pediu oração, ela não falou em nome de Jesus. Naquela época ainda não estava falando isso dessa forma, ele não tinha orientado. Ela não fez nenhum sacrifício, ela simplesmente gerou lá nos tronos primeiro, se eu apenas tocar. Quando ela toca, Jesus fala: saiu virtude. O que eu mais quero do fundo do meu coração é que você mude a mentalidade para a mentalidade de fé, que você pratique isso e que você ouça o ano inteiro: saiu virtude de mim para vocês. Ele continua o mesmo, a orla é a mesma, o Deus é o mesmo, o trono é o mesmo, as bênçãos são a mesma. Entendeu, Rafael? Vai vender o dobro o ano que vem. Esse ano ainda aí, gerou. Testei, ele passou. É isso aí, a mentalidade de fé já está atingindo. A Mariana já pensou no sapato, na bolsa, onde vai gastar. A mentalidade de fé cria novas realidades. Não é uma fé que espera, é uma fé que move e constrói. Diga comigo: mentalidade de fé que cria novas realidades. Não é uma fé que espera, é uma fé que move e constrói. Corta as bolsas, sapato, primeiro você vai investir aqui para nós fazer o negócio das crianças aqui e do estudo bíblico. Resultado da mentalidade de fé, Marcos 5,34. Ele vira para ela e diz: minha filha, a tua fé te salvou. Eu podia colocar aqui: a tua mentalidade de fé te salvou. Vai em paz, esteja liberto do seu sofrimento. Quem quer ir em paz hoje, liberto do sofrimento? Fala: Pai, dai-me uma ajudinha para que eu gere uma verdadeira mentalidade de fé. Senhor, a partir de hoje, em nome de Jesus, eu terei uma nova mentalidade de fé, e eu vou criar no Senhor novas realidades. A minha fé não será mais de espera. Abre o trono, porque a minha fé vai mover e construir em nome poderoso de Jesus. Então, pastor Manuel, está tão bom, mas por qual motivo tantas pessoas não avançam, não conquistam, não saem do lugar? É porque elas alimentam os pensamentos com medo, com fracasso, com insegurança, com sentimento de incapacidade, com falta de perdão, com angústia do passado. Tem alguém entendendo? Não? Pega isso tudo e joga no lixo da descarga, tritura e joga fora, e põe uma mentalidade de fé. É daqui para frente, o que passou, passou. É daqui adiante, é daqui para um novo futuro, é daqui para novos sonhos. Pastor, mas por que eu tenho que mudar o que eu imagino, o que eu penso? Bíblia. Eu vou usar outra versão, tá? Provérbios 23:7, porque ela é mais clara. A da King James é mais complexa. Provérbios 23:7. Porque como o homem pensa ou imagina, assim ele é. Porque assim como a mulher imagina em sua alma, ela é. Porque assim como o jovem, o adolescente imagina na sua alma, ele é. Pensamento. Se eu penso que não vou, eu não vou. Se eu penso que eu não vou passar, eu não vou. Se eu penso que eu não posso, eu não posso. Alinha essa mentalidade de fé para ver os milagres, queridos. Ou seja, a verdadeira identidade de uma pessoa é moldada pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos mais profundos. O que pensamos, desejamos no coração, na alma, se torna realidade. Para com isso, irmão.
Eu sou feio, mas todo dia eu falo no espelho: você está lindo. Cortei o cabelo, falei: nossa, que corte foi esse? Fui lá sábado, né? Falei: que corte foi esse? Eu falei no espelho. E o capeta: você é feio, para com isso. Eu sou bonito. A empresa está num momento apertado, nós vai prosperar, nós vai dar a volta, vai chegar lá de alguma forma. Se não for aqui, nós vamos fazer outra coisa. Aí Deus vai fazer em nome de Jesus, porque eu creio nesse Deus, tenho uma mentalidade de fé. Napoleão Hill, grande pregador da história, ele disse uma coisa muito interessante que casa bem aqui. Pronuncia assim, é Napoleão Hill. A mente é como um jardim. Se você não plantar flores, as ervas daninhas crescerão por conta própria. Achei forte nessa pregação hoje então. A mentalidade fraca, se você não plantar flor, fé, a erva daninha nasce. Daí a pouco você está doente, está pirado, tomando aquele tanto de remédio. É você que sente que sua fé está adormecida, enfraquecida. Deus te trouxe nessa noite para reacender ela em nome de Jesus. A mentalidade de fé, queridos, é como uma música. Quanto mais você exercita seus músculos, quanto mais você exercita, mais forte você fica. Olha o pastor Diego, quanto mais. O Vinhal vai lá uma vez por mês e diz que malha. A mentalidade da fé é como músculo. Quanto mais exercita essa mentalidade. Mas na hora da luta você fala, na hora da luta você libera. Você está todo derretido, foi mandado embora. Você falou: Deus me mandou embora, vai abrir a porta melhor. Tem que ter coragem. Está apaixonado por aquela esculpice deu errado, Deus vai trazer melhor. Fica chorando não. Alegra, Deus está tirando. A não ser que você seja terrível, né? Mas se você for bênção, é Deus. Hoje eu te convido a uma metanoia de fé profunda. Metanoia de fé. Metanoia de mente nós já falamos, altera. Agora de fé, para dar o passo que vai transformar a sua realidade, queridos. Eu quero te convidar a fazer uma declaração de fé. Você anima? Eu quero que essa declaração seja para você mesmo em primeiro lugar, depois para toda a terra e para todos os céus. Você acredita? Vamos pôr a mãozinha no coração. Já começou, bênção, é sinal de Deus. Vou falar meu nome, você fala o seu, não esqueça. Eu, Manuel, declaro que a partir de hoje eu vou buscar, vou gerar e vou ter uma nova mentalidade de fé que vai criar o meu melhor futuro em Deus. Você crê nisso? Terceira e última coisa, tomando muito seu tempo hoje. Mentalidade de fé que inspira e multiplica mudança. Fala: a minha mentalidade de fé, ela inspira outros e vai multiplicar boas mudanças da minha vida. Romanos 12:2 você conhece de cor. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme pela renovação da sua mente de fé, irmão, para que seja capaz de experimentar e comprovar a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Desenvolva mentalidade de fé, irmão. É muito mais do que simplesmente acreditar. Não é só acreditar, tem que trabalhar, tem que buscar, tem que exercer, tem que renovar padrões de pensamentos, romper com a paralisia da dúvida, enxergar a situação de vida na ótica do trono. Mateus 13:19, parte A. Batizada no Espírito aí, ó. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, e eu quero acreditar que você está escutando uma mensagem do reino, mas não compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado do seu coração. Então nós, pela fé, impedimos ao príncipe deste mundo, que segue o entendimento de cada um de nós que está aqui e que me ouve um dia, e que em nome de Jesus, o Espírito Santo vai nos ajudar. Nós vamos compreender, vamos colocar em prática, vamos viver, vamos avançar e vamos conquistar em o nome de Jesus. Vou te dar um recado. Uma mentalidade de fé, ela não se contenta em só sobreviver. Tem uma birra quando a gente fala: como é que você está? Estou sobrevivendo. Então morre logo. Luta, vive.
Viver não é só dinheiro não. Boas gargalhadas, boas brincadeiras, tempo com os amigos, com a família, futebol, tênis é para os ricos, frescobol para macho, tem tanta coisa. Faz a unha, mulher gosta, junta o dinheiro, compra um sapato novo, aleluia, lê uma Bíblia, vai para a praça. Mas irmão, estou só sobrevivendo. Isso é uma afronta ao Deus que te dá vida. A mentalidade de fé muda tudo isso. Uma mentalidade transformada, ela não se contenta em sobreviver, ela aprende a avançar em meio às incertezas e principalmente influenciando e inspirando a outros. Eu volto a dizer, não tem cristianismo só para nós. Cristianismo é, eu te abençoarei e será tu uma bênção. O cristão verdadeiro, ele espalha. O cristão verdadeiro, ele reparte. O cristão verdadeiro, ele doa. Isso é mentalidade de fé. É melhor dar do que mentalidade de fé, porque ele vai multiplicar na sua vida. Anote: quando sua mentalidade é renovada pela fé, você começa a enxergar milagre onde os outros só veem obstáculos. Irmão, se você está cheio de gente na sua volta, paralisada, incrédula, mente que só reclama, uma mente coletiva que só traz coisas ruins, irmão, leve a sua mente cativa a Cristo, mude o ambiente ou saia dele. Mude o ambiente ou saia dele antes que te contamine. Pegou essa? Vai tirar muita gente da sua vida essa semana. Só eu que ri. Tem que melhorar as piadas, né, pastor? Questione quais pensamentos limitantes você tem alimentado dentro de você. Como sua visão pode ser ajustada para alcançar o impossível. Pergunte a você mesmo nessa noite. Estou te pedindo para você perguntar em silêncio. Pergunte assim: em que eu acredito hoje? Pergunta. Circula as áreas da sua vida. Pergunte assim: meus pensamentos estão me impulsionando ou me limitando? Pergunte. No seu trabalho, na sua profissão, no seu casamento, na sua vida, está te impulsionando ou está te prendendo? Está te limitando? Joga fora o que te limita, irmão. Estamos falando de um Deus do impossível. Estamos falando de um Deus sem limites. Pergunte para você de novo outra coisa: meus pensamentos e as minhas ações estão alinhadas com a vida que eu desejo criar em Deus? Você quer criar uma vida boa, tranquila, mas fica só reclamando, falando mal dos outros, falando mal de governo, falando mal de todo mundo? Você quer ter uma vida, mas sai de casa reclamando do emprego que tem? Usa o que tem, agradece e busca o melhor. Se prepara. Se essas respostas revelar um desalinhamento entre o que você sonha e o que você fala e faz, está na hora de mudar mentalidade de fé. Declare de novo comigo com muita força. Diga: a minha nova mentalidade de fé, a partir de hoje, vai gerar o melhor futuro em Deus para a minha vida. Anote: quando alinhamos nossa mentalidade, mudamos nosso destino e de quem está ao nosso redor. Bíblia, os 4 amigos do paralítico. Paralítico deitado numa maca, casa cheia, não tinha como entrar. De onde você tira um pensamento maluco daquele, se tiver uma mentalidade de fé? Não tem como entrar, mas a bênção está lá, o milagre está lá, Jesus está lá. Não meça esforços para se encontrar com Jesus todo dia. Não meça, não deixe o cansaço te impedir, não deixe a dor, a decepção do dia, não meça. Suba, levante o telhado da sua mente, levante o telhado da sua dor, levante o telhado do desespero, mas vá até Ele. Seja canal de bênção para descer pessoas do telhado. A mentalidade daqueles 4 foi linda. Subiu, desceu o amigo ali, acreditando que o milagre seria feito. Olha como Jesus interpretou. Coisa mais linda, Lucas 5:20. Observando a fé que aqueles homens trabalharam, que aqueles homens demonstraram. Jesus viu a mentalidade da fé do doente ou deles? Porque é aquele momento que eu te falo que o cristão, depois de ter mentalidade de fé, ele tem que ajudar outros. Declarou: para quem? Para eles ou para o homem?
Porque quando você tem uma mentalidade de fé para levar o objetivo, Jesus então sente e abençoa o seu objetivo. Pegou essa? Eles tiveram a mentalidade, Jesus reconheceu neles, mas abençoou o que eles levaram para ser abençoados. A mentalidade de fé não volta do trono com as mãos vazias, traz a cura e o milagre. Homem, os teus pecados estão? Jesus falou, foi tão linda essa mentalidade de fé, que eu não vou só te curar, vou te perdoar também. Levanta e anda, seus pecados estão perdoados. Fé não é só para nós, a mentalidade de fé é para transformar o mundo ao nosso redor. Ela gera e transforma. No finzinho da tarde Deus me deu uma coisa, eu voltei aqui, anotei, que eu achei bacana que Ele me deu. Estou encerrando. Nós somos agentes transformados quando nascemos em Cristo de novo. Nós somos agentes em transformação sobre a terra, quando desenvolvemos a nossa salvação e santidade. E nós somos agentes de transformação quando praticamos o ID. Então, querido, renove a sua mente. Fique de pé comigo nessa noite. A força que você precisa está em Cristo. É hora de despertar essa força em você. Assuma esse compromisso, questione seus padrões. A verdadeira batalha sempre foi na nossa mente. Sempre é interior, sempre. Amanhã você pode até voltar para a rotina, e a semana talvez te engolir, não permita isso. Coloque em prática. Minha mentalidade de fé, ela vem de leitura bíblica, de oração, de palavras de fé, de passar a luta de cabeça erguida, de mais busca de Jesus, de mais intimidade. Eu quero muito que você construa a realidade que você sempre sonhou. Quero muito. A vida abundante que você deseja, ela começa na escolha, na decisão de uma mentalidade de fé, de agir e de criar. Lembre-se, a mentalidade de fé, ela vai gerar e transformar a sua vida. Mas a primeira coisa que Ele mandou foi gerar a mentalidade de fé. E para mim gerar a mentalidade de fé, a minha fé tem que estar no lugar certo. O lugar certo é Jesus. Indiferente de religião, é Jesus. Porque Paulo diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Como eu tenho a mentalidade de fé se eu não estou conectado no autor e consumador dela? Ou seja, Ele cria ela e Ele consome ela para nós e através de nós. Quero te perguntar nessa noite, talvez você entrou aqui hoje. Jesus disse, olha, se você me confessar com a sua boca diante dos homens, lá nos céus eu confessarei diante de Deus e dos anjos sobre você. Porque com a sua boca você confessa para a salvação e com o seu coração você crê. Você quer alinhar sua fé com esse Jesus? Não religião, Jesus. Um Jesus que vai transformar dessa forma, que vai caminhar. Um Jesus vivo que fala com você. A mentalidade de fé começa em Cristo. Nova criatura será. Tem alguém nessa noite que gostaria de falar, eu quero esse Jesus da minha família, na minha casa, nos meus filhos, nos meus negócios, nos meus sonhos. Eu quero a salvação, eu quero ir para o céu. Eu quero ter Jesus, eu quero confessá-lo. Tem alguém nessa noite, ou que quer reconciliar, quer voltar para a casa de Deus, quer voltar para os caminhos, ou quer voltar para os seus dons? Se tiver alguém, levante sua mão. A minha função é desafiar. A decisão é sua. Tem alguém aonde? Traz ele aqui, glória a Deus. Mais uma vida para Jesus. Glória a Deus, vem cá que eu vou te abençoar. Não deixe o medo te reter, o que sua família vai pensar, nada disso. Pastor, tem que mudar para essa igreja? Não, só se Deus mandar. Você pode ficar, eu quero que você tenha Jesus. Eu quero que Ele transforme os seus sonhos. Resgate, restaure você. Tem mais alguém? Se Ele pedir sua alma essa noite, você está pronto. Enquanto eu oro com eles, se você balançou seu coração, venha. Venha, feche seus olhos e venha. Em nome de Jesus. Qual o seu nome, amigo? Marcílio. Reconciliando ou começando? Reconciliando. Amém. Seja bem-vindo à casa. Essa casa é sua. Hoje vai ter banquete na mesa. Você está voltando igual o Mefibosete voltou. Marcílio.
Você sabe que não valeu a pena. Você sabe que aquele uso foi só um pedaço. Você sabe que tem coisa maior. Já te foi falado mais de uma vez. A sua volta é uma esperança para muitos ao seu redor. Essa sua face tímida, Deus te usou bastante. Vai te usar mais. Coloca a mão no seu coração. Fale: eu, Marcílio, em nome de Jesus, te peço, Deus, perdão por todos os meus pecados, por estar fora do teu propósito. Mas eu volto hoje. Eu quero ter uma fé, uma mentalidade de fé genuína. Espírito Santo, me guia, me usa. Eu quebro agora qualquer aliança, consciente ou não, que eu tenha feito. Deus, obrigado por me receber de volta. Obrigado, Jesus, pelo seu sangue derramado. Eu volto a ser filho de Deus, sarado, perdoado e salvo em nome de Jesus. Deus te abençoe. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, faz da estéril mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do
para o alto. Deus, te peço nessa noite, em nome de Jesus, transforma as nossas mentalidades em mentalidades de fé. Que todos nós possamos avançar e alcançar aquilo que o Senhor já separou para nós, muito maior do que pedimos ou sonhamos. Nós repreendemos todo o espírito de tristeza, angústia, medo, insegurança, toda a mente doentia, dê lugar a uma mente saudável em Cristo Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus toda a escassez, toda a miséria, ou toda a influência maligna e ruim, todo o ambiente ruim, que este povo venha transcender no poder do Teu Espírito e gerar e conquistar. Eu os abençoo pela fé, em nome de Jesus. Uma boa semana para você.